quem tá aqui pra fazer esse vídeo comigo é nada mais, nada menos que... Eu. Ele, o único, o lindo, o maravilhoso, Dani. Esse é meu marido, pra quem não sabia ainda. E hoje o assunto da conversa é infertilidade sob a perspectiva de um homem. Como ele é o homem que passou por isso comigo, eu decidi entrevistar ele. Que bom, né? Ele tá adorando a ideia. Aham. Adorando. Então vamos lá. Quando que a gente começou a tentar engravidar? Você lembra? Logo depois do casamento, na minha cabeça, eu lembro disso. Eu não lembro de uma data exata, de um momento exato. Eu lembro que a gente casou, que ela estava nos apertos ainda, a gente estava se estabelecendo, se conhecendo direito numa vida de casado. E que pouco tempo depois a gente começou a tentar. Foi quase um ano depois. Um ano depois, na verdade. A data. Não. No dia. Não, eu lembro que eu comecei a gravar a minha temperatura basal em dezembro. A gente casou em janeiro e em dezembro daquele ano foi o primeiro mês que eu comecei a controlar. Você lembra o que você pensava, assim, ou como que você se sentia quando a gente estava nessa época de tentar engravidar? Não lembro o que eu pensava. Sinceridade, eu falei. Fala, porque deve ter muita... Eu acho que tem muito homem que pode se identificar com você nessas coisas. Sei. Então, pode ser Mas sincero. sim, não, eu vou ser sincero, eu só dei risada porque de uma maneira geral, acho que todo homem é meio assim. Ninguém... Com algumas exceções, Sim, eu eu concordo. Mas, por exemplo, você acabou de falar, não, em dezembro eu comecei a fazer isso e 2 meses depois isso... Eu vou lá saber quando que isso aconteceu, sabe? Esse tipo de coisa não fica gravada na minha cabeça. Não que não seja importante pra mim tentar ou ter filhos, mas Eu é que sei, essas sei. coisas não ficam. Então, pra mim, por exemplo, o que eu pensava naquela época? Eu pensava, bem, a prática é sempre bom. Eu não lembro de ficar me preocupando, tipo, não vai vir. Porque eu não tinha a menor Não, no ideia começo eu também não me preocupava. quanto tempo que leva para acontecer, que tipo de dificuldade que existe. Eu não tinha a menor ideia sobre nada nessa época. Então, Você só sabia que tinha que se tentar. divertir. Você que pediu honestidade. Ai. E tá, você não tinha ideia. Depois de quanto tempo você começou a se preocupar? Você lembra disso? Não, eu não lembro. Eu acho que foi quando você começou a se preocupar. Porque daí você começou a pensar e eu comecei a entender. Talvez tenha alguma coisa errada. Então, E você não lembra quando foi isso? Não lembro. Então, isso foi em 2008 que a gente começou a tentar engravidar. E em 2010... Meados de 2009. Não, em 2010 você fez uma cirurgia. Eu acho que a minha foi no ano anterior. Eu lembro que nós fomos nós fomos numa consulta com um especialista, um urologista que nos indicaram. E daí lá fizemos espermograma. Não era na Iguaçu, era num lugar que eu não lembro agora. Fizemos espermograma, a qualidade não era boa, mas tinha certo potencial, não era grave, de certa maneira. Mas daí entendemos que eu ia ter que fazer uma cirurgia porque eu tinha varicoceles, que são como varizes nos testículos, que daí mudam a temperatura e afetam a qualidade e mobilidade dos espermatozoides. Que mais? Você não sabe qual é a pergunta Não, ainda, né? Tá, você eu fez entendi essa agora. cirurgia, então. Como que você se sentiu quando você soube que uma parte do problema vinha do seu corpo? Que uma Você quase falou que uma parte do problema vinha do seu... um negócio sério. Eu sei que é sério, mas... Como você se sentiu quando você descobriu que
Você tinha baixa motilidade ou não lembro o que era o problema? Não sei, honestamente. Eu acho que deu um baque. é, Saber que eu tenho um problema, saber que por minha causa talvez nós não pudéssemos ter filhos, ou saber que seria mais difícil, que estava sendo mais difícil. Mas como eu sou eu e eu tenho uma dificuldade, ou naquela época eu tinha uma dificuldade enorme, principalmente, porque isso mudou muito de lidar com emoções e não sei, parece que eu simplesmente engoli aquilo seco e continuei tocando a vida sem parar pra pensar direito, sabe? Uhum. Mas você acha que isso é um problema seu ou um problema Acho que isso é um problema geral de masculino, homens. geral? Eu acho que isso é um problema geral de homens, mas De não parar cada um e... tem um jeito e eu tenho um jeito bem Sim, especial nesse sentido. você é especial. Tá. Tanto pra bom quanto pra ruim. Não, você é perfeito. Aham. Ahn, pam. Detalhe, calma, detalhe. Esse negócio de ir em médico e cirurgia e tudo mais. A gente já passou por. Eu dou risada hoje em dia porque hoje em dia dá pra dar risada, mas a gente já passou por tanta coisa constrangedora nesse sentido que, nossa, mãe. Coitado, eu entendo vocês homens que tem que ir no médico e tem que fazer. Caraca, é. Acho que pro homem é mais constrangedor, porque a mulher tá acostumada. Você Uhum, desce a primeira menstruação, faz, sei lá, 13, 14 anos, você tem que começar a ir na ginecologista todo ano, senta lá, deita lá, abre as pernas, faz o exame. E não que pra mulher seja uma coisa fácil ou gostosa, enfim. Mas acho que a mulher Mas lida tá mais disso com uma maneira acostumado. diferente, porque o homem tem. De uma maneira geral, existe um preconceito muito grande ainda de homens irem em médico e tudo mais. A gente já passou por poucas e boas, né, em médico e tudo, então eu tava lendo a pergunta aqui, tipo, contar sobre a cirurgia, nossa, foi. Tiveram situações bem constrangedoras, não só pela questão de ser complicado, de ser difícil, de ter problema, mas. Você quer contar os detalhes? Não, não preciso. Tá. Quando você soube que eu tinha dos meus problemas, dos cistos no ovário, da endometriose e tudo mais, o que você... O que eu Como que pensei? foi? É. Eu lembro que você tinha muitas dores por causa da endometriose, por causa das cólicas na menstruação, e eu achava isso muito difícil, porque eu via o quanto você sofria e o tanto de remédio que você tomava e não fazia efeito nenhum. Então, quando a gente descobriu isso, não sei, me deu talvez uma certa esperança de quem sabe possa melhorar isso e quem sabe ela possa se sentir bem se a gente, sei lá, faz a cirurgia que você fez de fazer a limpeza e tal. É, mas acho que foi só isso, eu não fiquei também. Não foi, você não ficou pensando especificamente, então agora a gente vai engravidar. Você pensou Não. mais no problema que eu tinha e que eu iria melhorar. Uhum. Saúde.